Olá, aqui é a Kainan para mais uma videoaula de orientação a objetos, falando de Java, né? Bem, o nosso assunto de hoje é encapsulamento. O que é o encapsulamento, né? Vamos acompanhar aqui. Na orientação a objeto, nós temos assim vários objetos que a gente manipula no nosso código. Então, o que inevitavelmente acontece? Os objetos podem conversar entre si através de mensagens. Então, o que são essas mensagens, né, que são interagidas entre os objetos, né? São, basicamente, os atributos e os métodos desses diferentes objetos que eles vão ter que se relacionar de alguma forma. Talvez você que já tenha feito a disciplina de banco de dados, vá pensar em chave estrangeira, né? Meio que dá até para pensar, né? Mas não é bem isso ainda, né? Então, como que a gente trabalha isso, né? Então, assim, essas mensagens são constituídas basicamente as chamadas de atributos e métodos entre diferentes objetos que podem agir em conjunto. Bem, tudo isso, dessa parte de mensagem, é basicamente para a gente ter controle. O que acontece nessa parte de controle, né? Quando a gente fala em encapsular, parece que a gente está aprendendo alguma coisa, né? Uma cápsula. É literalmente isso que a gente faz quando a gente fala o termo encapsulamento na orientação a objetos. Então a gente tem um controle sobre a troca de mensagens. Não é interessante expormos todos os atributos e métodos de uma classe para o mundo exterior. O que significa essa frase? Não é interessante expormos todos os atributos e métodos de uma classe para o mundo exterior. Significaria que quando nós não temos o controle do que está interagindo dentro da nossa classe, qualquer um pode chegar no nosso pedaço e mexer. Alterar sem nos pedir permissão. Então, quando a gente encapsula, a gente fecha o acesso e a gente fala, para poder usar tal pedacinho, tal atributo, tal método, eu preciso de certos parâmetros. Então, a gente começa a delimitar. Então, aqui, o ato de ocultarmos esses métodos e atributos é o que chamamos de encapsulamento. Ok? E aí, você pode estar se perguntando, né? Por que encapsular? Quando a gente encapsula, a gente coloca restrição. E essa restrição, a gente dá uma chance de você poder acessar, mas determinadas regras têm que ser seguidas. Um dos exemplos clássicos da bibliografia, quando a gente está aprendendo orientação a objetos, é a classe de conta corrente. Então aqui, vamos ver. Uma conta corrente pode ter o nome do titular, o saldo da conta como atributos. Número também, número de agência, número da conta corrente, além de ter os métodos sacar e depositar e uma gama de informações. Então aqui, se a gente for pegar essa representação da classe, por exemplo, né, a conta aqui nesse exemplo tem saldo, do tipo decimal, número, int, get número, get saldo, conta, sacar, depositar, transferir. Então a gente tem alguns exemplos aqui, onde a gente está trabalhando. Quando a gente fez uma modelagem lá no passado, a gente sempre via assim que quando cria-se uma classe, geralmente se coloca o sinalzinho de menos aqui no começo, né, para os atributos, e para os métodos a gente coloca o sinalzinho de mais. A gente vai começar a compreender por que tem essas diferenças, né? E a ferramenta, quando a gente está modelando, nos orienta a colocar já essa simbologia. Então aqui tem essa alert, né? O que seria esse alert aqui, ó? Essa chamada de atenção que eu coloco para vocês aqui. Então, ó, não permitir que o nosso atributo saldo seja afetado por trocas de mensagens externas com outros objetos em nossa aplicação. O que significa isso? Quando nós colocamos aqui uma simbologia de menos, significa que a gente está colocando uma restrição, que não pode chegar aqui e já alterar aqui no atributo dinamicamente. Não, você tem que colocar aqui regras. Então a gente barrou. Colocamos ali que é
Um atributo saldo não tem essa permissão. A gente colocou aquele sinalzinho de menos aqui. Então a gente colocou assim, ó, tá privado. Não pode alterar. E é isso uma restrição. A única maneira que podemos ter de alterar o atributo saldo é através de chamadas de alguns métodos. Sacar, depositar. Eu não posso chegar lá e tirar o dinheiro da conta. Fazer o saque. Por que eu não posso tirar? Você tem limite? Você tem saldo? Às vezes quando você não tem saldo, você pode ter um limite ainda da conta. Então eu tenho que validar para ver se você ainda tem algum limite para fazer aquele empréstimo do limite. Ok? Depositar. Eu estou depositando. Esse depósito está sendo como? Está sendo em cheque, está sendo em dinheiro, está sendo em boleto, porque ela tem a modalidade de boleto para as contas digitais. Por que tem essas restrições aqui, essa regrinha? Às vezes eu faço um cheque, vou lá e coloco o cheque no envelope no caixa eletrônico e deposito. Mas esse cheque tem fundo? Pode já colocar o saldo disponível para a conta que está recebendo? Não, eu nem sei se tem fundo esse cheque. Então, por isso que a gente coloca aqui agora essas restrições no atributo saldo e a gente coloca os métodos sacar e depositar como métodos para você poder fazer interação com a propriedade do saldo. Então aqui, ó, nunca que o saldo pode ser alterado de maneira direta, sem passar por esses dois métodos aqui. Ok? Bem, e feito isso, então a gente viu que tem regras de atributos, tem regras para métodos e a gente trabalha com um termo chamado visibilidade. Então, como a gente falou ali agora há pouquinho, tinha lá o quê? As propriedades, atributos como private e os métodos como public. O que significa isso, né? O public, acessados e modificados por objetos da própria classe e também por objetos externos, sendo da mesma classe ou não. O private, não podem ser chamados, acessados ou modificados por objetos externos, sendo eles da mesma classe ou não. Somente o próprio objeto pode modificar os atributos que são privados. E somente o próprio objeto pode invocar os métodos que são declarados como privados. Então, isso aqui, essa regra, é o que está acontecendo aqui. Colocamos o atributo saldo como private e demos a possibilidade de fazer interação com os métodos sacar e depositar, que é public, que é o que está aqui. Ok? Bem, e isso a gente chama que é uma boa prática. É boa prática. Você teria como trabalhar sem utilizar isso. O Java permite fazer isso. Só que nas boas práticas da engenharia de software, nós fazemos assim. Não expomos os atributos de uma classe de maneira direta. Não expor, quando eu falo não expor, vamos abrir um parênteses aqui. Algumas vezes a gente pode deixar um atributo exposto. A tua regra de negócio vai direcionar você. O correto é manter os atributos como privados. É como acessar algo que está escondido. Ok? O private, lembre disso, ele está escondido para quem? Para as outras classes, os objetos das outras classes que fazem interação. Aí, como que a gente faz os acessos, né? Aqui os acessos, a gente pode falar que a gente utiliza os famosos getters e setters. O que é o get? O que é o set? Cada uma das propriedades tem um get e um setter. Get, responsável por retornar ou pegar o valor de um determinado atributo. O set, responsável por inserir o valor de um determinado atributo. Então, quando a gente está fazendo um cadastro, inserindo uma informação, a gente está dando um set. Estamos inserindo. Ou estamos atualizando um cadastro, ou alterando, então estamos usando um set. Agora, quando eu vou fazer uma consulta, eu estou pegando um get.
para fazer essa consulta. Então, estou dando um get, quero saber o que tem lá. Quase todo atributo terá 2 métodos. Essa regra de gets e setters não te obriga a fazer um parzinho para cada atributo. Isso você tem que ir estudando na tua regra de negócio. E como fica essa representação na UML, na Unified Modern Language? Basicamente, você tem essa representação sempre. Public, private. Public, positivo. Private, negativo. Saldo, número. Atributos, negativos. E os nossos métodos de acesso. Ok? Aí, essa é a nossa primeira fala sobre encapsulamento. A gente vai ver agora futuramente como que a gente começa a codificar isso em código. Tá certo? Obrigado e até a próxima!